Olá, mensageiros e mensageiras do bem, como estamos? Tudo bem com todos? Esperamos que sim, é muito bom estar em contato com vocês novamente. Estamos aqui para dar a continuidade nas nossas reflexões e estudos do livro Libertação. Estamos agora no capítulo de número 6, vamos fazer aqui a segunda parte, finalizando esse capítulo, no qual nós resolvemos falar em separado. Na semana passada, no vídeo passado, nós vimos que André Luiz presenciava da cela onde ele, Gubbio e Eloy estavam como prisioneiros, presenciavam pelas grades das quais eles não podiam sequer pôr as mãos, porque estavam eletrificadas, entidades pelo lado exterior daquela cela. Vimos que haviam duas entidades femininas conversando, onde uma subjugava a outra, e oferecendo ali ideias contrárias ao trabalho que o marido da outra, a encarnada, fazia na Terra num círculo de orações. Tudo isso para promover a discórdia, o desentendimento e a desagregação familiar. Fato que ocorre com muitos de nós pela nossa falta de conhecimento, pela nossa ignorância sobre o estado em que nos encontramos como espíritos encarnados e que, ao deixarmos o corpo físico em momentos do descanso do corpo físico, podemos facilmente receber influência de espíritos, tanto do campo superior quanto do campo inferior. A nossa escolha, e essa escolha varia de acordo com os conteúdos que possuímos à mente, de acordo com os gostos de cada um de nós. Então vimos naquele caso que, embora a mulher encarnada estivesse gostando das alterações que aconteciam no seu lar por causa das orações, do círculo de orações que sua esposa estava frequentando, a outra entidade perversa e que está engendrando ali com outros espíritos uma vingança sobre a família, sobre aquele homem que estava atuando nas preces, começou a influenciar a mulher encarnada a voltar para o corpo físico, ao despertar, começar a desestabilizar o lar. E assim nós podemos ter ideia de muitas vezes como nós agimos dessa mesma forma. Deitamos deixando um lar em organização e ao despertarmos somos os próprios a causar todo um desagregamento familiar. Isso ocorre porque somos influenciáveis por conta dos nossos conteúdos. Como falamos anteriormente, retirando a carne apodrecida, naturalmente as moscas desaparecem. Retirando de nós os conteúdos que facilitam o trabalho dessas entidades sobre nós, naturalmente elas vão se afastando. Mas isso é necessário que se faça com empenho e com conhecimento de causa. Como o Gubbio falou, e a gente volta aqui a reiterar, não existe uma condição de paraíso sem trabalho, sem esforço. O que a gente às vezes vê as pessoas falando como que eu me arrependi, eu fiz isso, fiz aquilo na minha religião, na minha igreja e eu estou salvo, a gente sabe que não funciona bem assim. Então seria um auto-engano e não é este o nosso objetivo, trazer auto-engano para ninguém. Nosso objetivo é alertar as consciências através do estudo sério trazido por espíritos sérios, com comprovações daqueles que aceitam as comprovações, porque se a pessoa não aceitar as comprovações de que o mundo espiritual existe, que estamos envolvidos neles e que somos espíritos, não há o que se fazer, só cada um conforme a sua vontade. Neste capítulo, o André Luiz questiona junto ao Gubbio a presença de algumas figuras ovoides que orbitam sobre aqueles desencarnados ali presentes, são figuras escuras, e ele quer entender o que são aquilo, do que se trata. Ao ver essa passagem, nós tomamos aqui a decisão de fazer em duas partes, e nesta parte falar um pouco mais sobre espírito, perispírito e corpo físico, para que a gente consiga compreender sobre o que o André Luiz está falando, porque pode causar um pouco de confusão à nossa mente, imaginando que então um espírito possa voltar atrás, retroagir, e não é isso que acontece. O espírito é uma coisa, o perispírito é outra coisa. Assim a gente consegue compreender o que está acontecendo naquele caso, tá ok?
Vamos lá às orientações que nós tiramos junto ao Livro dos Espíritos. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como ligadas personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhe eram próprias. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. Rubio sorriu e considerou. Sabes que o vaso perispíritico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Vistes, companheiros, prosseguiu Gúbio, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar. E observastes, irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispíriticos para renascerem na carne. Então, o André Luiz e o Gúbio, até o momento, o André Luiz viu, né, através das grades, que algumas pessoas que transitavam pelo lado de fora carregavam consigo certas esferas estranhas, né, do tamanho de um crânio, como ele mesmo descreve, e ele, sem entender do que se tratava, pediu para que o Gúbio lhe explicasse. O Gúbio falou sobre o perispírito, que ele tanto pode se transformar quanto ele é perecível, ou seja, ele tem um período que ele deixa de existir. Porque, embora ele seja feito de uma matéria bem rarefeita, né, não é tão pesado quanto o nosso corpo físico carnal. Aí ele disse que o Gúbio explicando para o André Luiz que ele já havia acompanhado irmãos que subiram de esfera, né? Ou seja, que chegaram a um estágio de evolução em que o perispírito que eles se utilizavam era um perispírito mais sublime, né? Eles não precisavam mais daquele perispírito do qual André Luiz e o Gúbio está vivendo, porque é um perispírito mais grosseiro, vamos dizer assim, não tanto quanto a carne, mas mais grosseiro, e que ao se elevarem espiritualmente, ao evoluírem esses espíritos para irem para mundos mais elevados, eles deixam de utilizar aqueles perispíritos mais grosseiros e vão para essas esferas mais sublimes. E diz também que quando as pessoas, né, os espíritos vão reencarnar, eles deixam o perispírito que estão utilizando. A gente sabe que é assim que funciona. Esse perispírito do qual hoje estamos revestidos e que é coberto pelo nosso corpo carnal, que tem essa forma que hoje nós possuímos, quando formos reencarnar novamente, esse perispírito irá se desintegrar, ele vai se desprendendo lentamente do espírito que, ligado ao corpo da mãe, vai se remodelando naquele corpo que está surgindo desde a forma embrionária. No início da forma embrionária, na ligação do espírito com aquela forma embrionária, um novo perispírito é modelado e vai ter a forma que lhe será dada, né? No início de um feto, vai crescendo, tornando-se um bebê, uma criança em fase da infância, adolescente, adulto e até a idade mais avançada. E aí ele terá a nova forma perispiritual. Então, são dois casos aqui que ele explica onde nós acabamos perdendo a forma perispiritual da qual nos encontramos no momento, ou por motivo de elevação espiritual, ou por motivo de reencarne. Vamos ver como ele continua a sua fala. Ele diz assim, ó, os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores
intercessores, mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Então ele explica aqui que não só os que se elevam e nem os que reencarnam perdem a forma perispiritual. Aqueles que são ignorantes e aqueles que são maus, que se transviam do caminho do bem, os que se tornam criminosos, alvorazes, criminosos vorazes, eles também perdem a forma perispiritual. Ele diz: pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associam nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então é lá como ele explica. Aqueles que buscam seguir os ensinamentos de Jesus, tornam-se discípulos de Jesus de forma profunda e verdadeira, naturalmente são ligados a Jesus pelo fio de amor, recebem inspirações, reconhecimentos. E aqueles que, ao contrário disso, estão ligados às mentes mais perversas, eles também se permanecem unidos a essas mentes, essas inteligências na rede do mal. Para entender melhor como acontece essa transformação de fluidos, vamos estudar o ser encarnado em O Livro dos Espíritos. Lá na questão número 1, Kardec pergunta: que é Deus? Observemos que a pergunta do Kardec é bem clara. Ele não pergunta como é Deus ou quem é Deus. Ele pergunta que é Deus, porque é algo indefinível para nós. Se a gente perguntar se Deus é alguém ou alguma coisa, a gente já está dando uma definição para Deus. Então, a clareza da pergunta do Kardec é de quem quer saber essencialmente que é Deus. E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele pergunta na questão 22A: que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E o que é o espírito? Aí ele, em seguida, querendo saber, na 23, o que é espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, nós observamos que lá na 22 ele diz que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que este, ou seja, o espírito se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E aqui na 76, ele diz que os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo fora o mundo material. Então, além do mundo material, existem os espíritos. E os espíritos se utilizam dos elementos materiais, dão aos elementos materiais as propriedades que a gente hoje conhece. Vamos ver nas questões seguintes. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar, na questão 25. Ambos são distintos, ou seja, diferentes, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Ou seja,
Sem unir o espírito à matéria, ela não teria como ter as suas transformações que a gente conhece. Então o espírito acaba dando uma inteligência à matéria, como nós vimos lá no início dos nossos estudos, né, desde o átomo até o anjo, estuda a evolução. Então a integração do princípio inteligente dá inteligência à matéria. E vamos ver como ele fala na próxima. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Dá para a gente imaginar, entender, né, ver, entender alguma coisa sobre o espírito sem a matéria ou a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Aquilo que nós vimos na questão número 1, né? Eles continuam. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal, ou seja, em todo o universo existente. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, entre o espírito e a matéria, há um elemento que liga o fluido universal, como ele diz aí. Olha só, ele diz: embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Ou seja, até certo ponto de vista, a gente pode dizer que, sim, a matéria vem do fluido cósmico universal, mas não se pode dizer que o fluido cósmico universal é a matéria. Ele é um elemento formador. Ele só será matéria depois que houver a transformação, a modificação. Ele diz assim: se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Por quê? Porque o princípio inteligente e o espírito são elementos da Trindade universal. Então, se eles estão ligados desde o início, a gente poderia estar dizendo que um espírito também é matéria. Mas não é bem assim. A nossa condição não dá ainda para entender essas transformações do espírito e da matéria. Nos falta condições ainda de entendimento. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações, como essa sob a ação do espírito, de produzir infinita propriedade das coisas que não conheceis, senão uma ínfima parte. Conhecemos muito pouco das variedades das coisas, da matéria, do fluido cósmico. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, né? Pode ser fluido universal, fluido primitivo ou fluido elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então lá, para que a matéria possa, os elementos materiais possam surgir, possam acontecer, é necessário a união do princípio universal, do fluido universal, com o espírito que lhe dá a inteligência, e aí começam as transformações até que a matéria seja palpável, que a gente consiga perceber a presença do fluido universal de uma outra forma, numa forma material. Tá ok? Vamos na próxima. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos olhos, sim. O espírito é, se quiserdes, né, se nós quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. A esta chama ou centelha tem cor? Esta questão 88A é muito importante para que a gente compreenda os ovoides que o André Luiz citou
no livro. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, de acordo com a pureza do espírito, pode ser escuro até ter um brilho muito forte. É o que eles dizem. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, ou seja, né, para nós aqui. Ele falava com Kardec, por isso ele diz para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, os espíritos que estão citando. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Como nós dissemos, à medida que nós desencarnamos e estamos em corpo perispiritual, ela é uma substância, como ele diz, vaporosa, né, para que a gente consiga entender como é o perispírito, e que ele pode se elevar, andar pela atmosfera, como a gente falou, ele volita, ele não tem a necessidade de andar. E isso acontece de acordo com a vontade, com o pensamento do espírito que habita, que utiliza aquele perispírito. Mas nós sabemos que varia de acordo, como ele falou, com o mundo em que estamos vivendo. Vamos ver as questões seguintes. Olha lá, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo, e é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda o envoltório como mudais de roupa. Então, de acordo com o mundo em que vivemos, e aqui nós podemos falar mundo físico, material e mundo espiritual, é o tipo de fluido que predomina no ambiente, e esse fluido é o que irá formar o perispírito daqueles que habitam aquele local. Então, para quem está encarnado, o perispírito tem uma densidade. Para quem está desencarnado, habitando zonas inferiores, o perispírito tem outra densidade, ou seja, outro peso. Para os espíritos, à medida que vão se elevando no conhecimento, no saber, nas questões morais, nós vamos perdendo, vamos dizer, peso, densidade dos elementos que formam o perispírito. E aí podemos nos elevar em mundos ainda mais superiores, onde o perispírito é mais rarefeito. Assim, quando os espíritos habitam mundos superiores, vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Os espíritos que estão em mundos superiores, quando vêm para cá, para o nosso mundo, eles utilizam um perispírito mais grosseiro. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas? Pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, acordado. E que pode tomar forma visível e ao mesmo tempo palpável, ou seja, tangível, onde se possa pôr as mãos. Isso aqui ele está nos dizendo que é o espírito que irá dar a forma que ele pretende para o seu perispírito, né? Então, de algumas vezes, nós vamos sonhar com entes queridos que já desencarnaram e vamos perceber que a maioria das vezes eles estão bastante jovens, porque normalmente nós guardamos mais a imagem daquele momento que mais gostamos durante a nossa vida. Então, muitos adoram estar naquela forma da juventude, mantém ao desencarnar a forma mais juvenil. Outros mais madura mantêm a forma mais madura. Então isso depende muito de cada um de nós, de cada um dos espíritos que vão definir, de acordo com o pensamento, a forma que ele irá aparecer para aqueles que se aproximam dele.
Lá na questão 134, eu trouxe também umas questões que o Kardec fez para que a gente consiga definir ao longo dos estudos espíritas algumas coisas. Então, o Kardec pergunta para os espíritos: o que é a alma? Eles respondem: um espírito encarnado. Isso já define que nós, na condição em que estamos agora encarnados, nós podemos definir que nós atuamos como uma alma do corpo. Nesse momento, encarnado, para dar uma definição do encarnado e desencarnado, nós podemos dizer que somos a alma do corpo. Nós somos a alma do corpo. Ele pergunta na 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo. Então, antes da alma reencarnar, o que era ela? O que era ela? Eles respondem: espírito. Então, para que a gente faça assim uma distinção mais de forma didática, o espírito encarnado definimos por alma do corpo, espírito desencarnado definimos por espírito. Veja como ele diz, ó, na questão 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Então, alma e espírito é a mesma coisa. Então, a alma é um espírito desencarnado. Um espírito encarnado é a alma do corpo. Um e outra coisa é a mesma coisa. É que o Kardec quis fazer essa investigação e assim dar uma definição. Quando estamos falando de espíritos, estamos falando de espíritos fora do corpo físico. Quando estamos falando de uma pessoa encarnada, de um corpo material, físico, de carne, estamos falando da alma vivendo neste corpo. Aí ele pergunta na 135, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Então, o Kardec, dentro das questões que ele faz no Livro dos Espíritos, às vezes parece repetitivo, mas na verdade, é para enfatizar bem as respostas, para que possamos ter a certeza de que não há confusão nas respostas dos espíritos. Eles respondem para ele: há o laço que une a alma e o corpo, ao corpo. Então, para a alma se unir ao corpo, existe alguma coisa a mais que os une. Qual a natureza deste laço que une a alma e o corpo? É a natureza semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Então, sem o laço que une o espírito ao corpo, não teria como o espírito atuar sobre a matéria, que é muito grosseira. E a matéria, que tem as suas transformações por conta da união com o princípio inteligente, também não poderia estar emitindo suas informações para o espírito. Como assim emitindo informações para o espírito? O corpo precisa de dar informações para o espírito? Sem dúvida. Quando nós sofremos um corte, alguma coisa nesse sentido, há uma avaria no corpo material, o espírito recebe essa comunicação através dos sensores das células do corpo que emitem para o sistema nervoso a mensagem. Essa mensagem chega ao nosso cérebro, que naturalmente é emitida para o espírito, e daí a gente toma as providências que precisa de tomar. Se a matéria não tivesse esse sistema de comunicar ao espírito, ela não teria inteligência para, por exemplo, procurar o socorro e estancar um ferimento. Então a matéria, que nós não podemos esquecer, ela tem esse princípio de inteligência por conta da união com o princípio inteligente. Como nós falamos, sem dúvida nenhuma, cada átomo
que forma cada célula do nosso corpo tem um princípio inteligente em desenvolvimento. E esse princípio inteligente acaba trabalhando na forma do corpo, motora do corpo. Então ele dá para o corpo as sensações, para a célula as sensações que emitem para o perispírito e que emitem para o espírito. Então, para que a gente consiga fazer um bom entendimento aqui, lembramos que eles disseram lá que o espírito é uma centelha, um clarão, alguma coisa assim. Então, aqui nós temos uma figura para dar para a gente ali uma ideia, vamos dizer, do que poderíamos entender por espírito, uma centelha, um clarão, alguma coisa assim. Sem uma forma definida por nós, embora no mundo espiritual para eles exista uma forma para o espírito, mas no nosso caso aqui não temos uma forma definida. Então dizemos que é um clarão, uma centelha, alguma coisa que traz luminosidade. Lembrando que ele falou que desde o escuro até o rubi. Esse espírito unido ao corpo perispiritual, que é um corpo fluídico, semimaterial, esse corpo aqui, unido ao espírito, soma-se às células e forma um corpo físico. A junção dos três dá para nós uma pessoa encarnada. Então, existe todo esse processo, existe mais alguns elementos aqui que, para se ligar o espírito, liga-se o espírito ao perispírito, tem elementos de ligação, e o perispírito ao corpo físico tem elementos de ligação também. Aqui nós falamos do duplo etérico, do fluido vital, que auxilia na ligação do espírito ao perispírito, do perispírito ao corpo físico. Aqui é uma forma, como a gente colocou, simplificado, tá bom? Estamos simplificando aqui para entender, mas existem mais elementos aqui que formam essa ligação, para que o espírito, que não é um ser material, ou seja, ele não provém do fluido cósmico universal, ele se une ao fluido cósmico universal, possa transmitir as suas sensações e emoções para os corpos que lhe darão condições de elevar-se na escala espiritual, para que ele evolua, ele desenvolva e possa evoluir. No próximo aqui, nós vamos ver o seguinte. Olha só, o espírito, uma vez em forma perispiritual, lembra que a gente falou que ia explicar alguma coisinha sobre aura? Ele emite a sua irradiação, nós falamos, o espírito pode ser uma centelha e um clarão. A matéria em si, tudo que existe de matéria no universo, ela não possui cor. A matéria é escura. As cores que nós conseguimos visualizar em tudo no mundo, no universo, é o reflexo da luz nos elementos da matéria. E conforme o elemento da matéria, conforme o átomo se dispõe, ele dá uma coloração diferente para os elementos que enxergamos. Ou seja, quando fica tudo escuro, tira-se a luz da lua, a luz do sol, nós não enxergamos nada porque não temos visão? Não, é porque não tem reflexo da luz nos objetos. E aí, não tendo reflexo da luz, tudo fica como é, escuro. À medida que nós emitimos luz ao objeto, a formação atômica deste objeto irá dar a coloração do objeto. Por isso, nós vemos objetos de várias cores diferentes. A mesma coisa ocorre com o espírito quando unido ao perispírito. O perispírito é semimaterial, ou seja, tem elementos aqui materiais. O espírito tem a sua luminosidade. De acordo com a intensidade da luminosidade do espírito, ele emite luz para os elementos que formam o perispírito e assim forma as cores que estão
em sua volta. Estas cores, esses elementos, nós chamamos de aura, a aura do espírito. De acordo com o que o espírito pensa, há uma atividade maior ou menor da sua luminosidade, da luz que ele irradia. Conforme ele irradia essa luz nos elementos materiais que estão no seu envoltório semimaterial, no seu perispírito, essas energias vão dar coloração diferente. É por isso que as pessoas que são videntes, que conseguem visualizar a alma do ser, a aura do ser encarnado ou de alguém desencarnado, conseguem ver a coloração e definem de acordo com o que a pessoa está fazendo. Como a gente diz, à medida que está estudando, emitimos uma intensidade de luz de nós espíritos para o nosso perispírito, que irá dar essa coloração em volta, essa irradiação das luzes dos elementos do nosso perispírito. Ok? Vamos continuar. Então, como vimos bem aqui, ó, temos toda a aura de dois espíritos aqui irradiando. Além da aura, em nosso corpo físico, nós temos os nossos plexos, que são plexos. São feixes de nervos que ligam os nossos órgãos, os órgãos internos do corpo humano, à medula e transmitem para o nosso cérebro todas as sensações que o órgão do corpo físico está sentindo, seja desde a fome, a uma dor, até mesmo as emoções, as angústias, o que nós falamos também. Tudo isso é emitido pelos plexos, que são os nervos que mantêm o órgão dentro do corpo ligado ao nosso cérebro. Um feixe de nervos que liga cada órgão do corpo material, do corpo físico, através da medula espinhal, até o nosso cérebro. Cada plexus desse, cada feixe de nervos desse, tem no seu perispírito, ó, vejam aqui, ó, e é muito interessante essa imagem porque ela está mostrando o perispírito além do corpo físico, e é assim mesmo. O perispírito não está preso dentro do corpo, ele se irradia ao externo do corpo. Então, por isso que a gente vê aqui de uma forma além do corpo físico. Então, cada um dos plexos do corpo físico forma aqui um centro de força, ou chakras, como queiram. Cada centro de força dele irá emitir e receber energias do mundo exterior. Então, à medida que nós pensamos, emitimos os nossos pensamentos para o universo, vamos dizer assim, será captado por alguém, e também recebemos pensamentos, né? No caso do coronário, pensamentos superiores, aqui as nossas ideias. Vamos ver aqui uma nova imagem. Aqui, ó. Nessa imagem, nós podemos ver que eles definiram os chakras ou plexos, né? Ou centros de força sobre aquilo que a gente já falou, né? O grupo etérico ou o perispírito de cada um. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque é um pouco mais complicado. Mas aqui nós temos ó, o coronário, que vai nos fazer receber e emitir energias superiores, aqui também é o centro da mediunidade, o frontal, que emite nossos pensamentos e ideias, dos quais nós fomos recebendo e dando influências pelo pensamento, o laríngeo, responsável pela nossa fala, por tudo aquilo que falamos, que emitimos e o que recebemos também, o cardíaco, ligado às nossas emoções, o esplênico, que está ligado aqui ao baço, à formação dos hormônios,
e energia vital do corpo, umbilical, ligado ao nosso sistema gástrico, aos elementos que nós ingerimos, os alimentos que nós ingerimos, eles também recebem e emitem energias e tudo isso acaba interferindo no corpo físico também. E o básico, que é o genésico, que ele trabalha pela criação da vida, tanto para a concepção quanto para a união amorosa. É o chakra que funciona, que trabalha com a nossa criatividade. Toda a nossa criatividade faz com que esse chakra aqui, esse centro de forças, seja o que mais trabalha nos momentos em que estamos engendrando, criando pensamentos e atividades. Então é isso. O estudo é mais profundo, eu estou falando aqui um pouco para que a gente tenha ideia desses conceitos, de tudo isso também que tem no corpo humano. Então vimos que um homem encarnado, ele vem, né, no espírito, perispírito, corpo físico, e recebe o corpo físico e vive o seu período de encarnação. À medida que há a morte do corpo, o que acontece? O ser encarnado não está mais no mundo físico, ele desaparece. O seu corpo físico vai se degradar e a matéria do corpo físico irá voltar para o mundo material. E ele permanecerá, o espírito permanecerá revestido do seu perispírito, atuando no mundo espiritual. À medida que esse espírito em perispírito passa pelos seus processos, se ele evolui ou se ele chega o momento da reencarnação, a forma que ele está aqui, que veio daquele ser que viveu sobre a Terra, que morreu, o corpo degradou, é a que está se mantendo. Mas aí chega um momento em que ou ele vai para um mundo superior ou que ele vai reencarnar. O que acontece? Esse perispírito deixa de existir. E aí ele estará em espírito. Se estiver no mundo superior, esse espírito estará revestido sobre os elementos desse mundo superior, que poderá ter a forma humana ou muitas vezes ele será um espírito sem o revestimento perispiritual que nós conhecemos. Bem falado, que nós conhecemos. Não quer dizer que não haja nenhum revestimento sobre esse espírito. Mas ele está no mundo superior, aquela forma humana já não é necessária. O que acontece naquele caso que o André Luiz falou lá no livro Libertação, no capítulo 6 dos ovoides? Quando o espírito não se utiliza dos seus meios para evolução, e quando ele não está em processo reencarnatório, ele está em perispírito. Mas se ele se mantém ligado a uma inteligência que se apossa da sua vontade, dos seus pensamentos, que o domina, ele, vamos dizer assim, perde a ação de atração dos elementos perispirituais e passa a ser subjugado àquele que engendra as ideias por ele, que cria pensamentos por ele. Ele perde, assim vamos de alguma forma se dizer, o poder de criação que ele tinha e de atração, e se mantém unido àquela entidade espiritual que ele está submisso. Isso acontece no mundo espiritual e também acontece aqui no mundo físico, quando temos mentes muito perversas agindo, elas carregam consigo esses espíritos sem luminosidade. Então, para a gente ter uma ideia como que era aquilo que o André Luiz estava falando, eu trouxe uma ilustração que não seria fiel. Eu não estou dizendo que é aquilo que ele está vendo 100%, mas é semelhante ao que nós estamos trazendo aqui. Nós vemos que o espírito toma uma forma escura, ovoide, e fica ligado ao ser do qual ele está submisso, submetido às suas ações e à sua vontade.
É uma condição bastante triste e que muitas vezes ela só é revertida por reencarnações compulsórias. E é bastante difícil de reverter, mas é revertido porque, como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá do seu caminho, né? Eles recebem apoio, recebem ajuda e assim que podem, assim que dá certo, eles são reencarnados compulsoriamente. E aí é que muitas vezes nós vemos corpos nascendo e como de forma bastante débil, né? Não tem ação, não tem pensamento. Diz-se até que são corpos sem alma, mas não são corpos sem almas, são espíritos nessa condição que precisam do processo reencarnatório compulsório para voltarem a agregar matéria física em sua volta e continuarem o seu progresso espiritual. Aquilo que eles possuíam de progresso espiritual, eles não perdem, mas fica de alguma forma guardado, preso, sem atividade, até que eles comecem, vamos dizer, de onde pararam e continuem a sua evolução. É sobre isso aqui que o André Luiz está falando lá no livro, sobre espíritos que perdem o seu perispírito por falta da ação do processo evolutivo, da sua vontade, que são submetidos a espíritos perversos, com mentes criminosas, do qual não há luminosidade alguma e não há atração desses aqui, dos ovoides, dos elementos espirituais do ambiente, para que eles tenham uma forma, como todos nós conhecemos, como a forma humana. Bem, assim nós concluímos mais um vídeo, mais um capítulo do livro Libertação. Espero que possamos ter compreendido melhor essa questão dos ovoides, né? Para que não haja confusão. Caso tenham alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, deixem seu comentário, nos mostre ali a sua dúvida ou alguma coisa que vocês não tenham entendido da mesma maneira, para que a gente possa tirar juntos essas dúvidas. Espero que tenham gostado do vídeo, que possam aproveitar bastante as informações e nos reencontramos no próximo capítulo. Um forte abraço a todos.